Ataques aéreos, sozinhos, não vencem guerras. A menos que você tenha uma força em terra capaz de aproveitar os efeitos desses ataques, avançar e estabelecer controle no território. Sem isso, nenhuma guerra chega a uma conclusão bem-sucedida. Simplesmente não dá. Agora, os russos, a gente imaginaria, já entenderam isso há muito tempo. Mas por vários motivos, o presidente Putin decidiu agir com contenção. Ele quis segurar as tropas. Primeiro, porque ele não quer governar toda a Ucrânia. Alguns dizem, ele é fraco, por isso não toma a Ucrânia. Isso é absurdo. Ele não quer governar a Ucrânia. Ele só não quer que a Ucrânia se torne uma base para futuros ataques da OTAN contra o seu país. É só isso. Então, se fosse possível transformar a Ucrânia em um estado realmente neutro, no modelo austríaco, eu acho que os russos ficariam mais do que satisfeitos em assinar o acordo e voltar para casa. Mas o ponto é que nós simplesmente nos recusamos a fazer isso. A gente não quer, porque isso seria admitir uma derrota absoluta, total e completa do Ocidente. E neste momento, isso significa nós e nossos aliados da OTAN. Só que se você não tem uma força capaz de entrar em campo, mais ataques não vão resolver. É isso que os russos estão aprendendo, e vêm aprendendo há muitos e muitos meses. E eu acho que agora a gente precisa olhar para o mapa e observar as concentrações de forças russas que não estão muito evidentes para muita gente no Ocidente neste momento. Há mais de 100 mil soldados posicionados em Belarus, prontos para avançar em direção ao sul, rumo a Kiev. Isso inclui algo entre 20 e 30 mil soldados norte-coreanos. Há mais 250.000 atuando na parte norte do leste da Ucrânia e cerca de 250 a 300 mil operando no sul, avançando em direção a Odessa. Eles podem atravessar aquele rio quando quiserem e, no fim, descer e tomar Odessa. Se Odessa cair nas mãos da Rússia, acabou o jogo, sem a menor dúvida, porque aí a Ucrânia perde completamente o acesso ao mar. O restante, em termos de Kiev, cai na prática sob controle russo. Agora tem gente dizendo, eles não vão fazer isso, nunca fariam isso. Eu acho que essas coisas são muito prováveis de acontecer. A menos que, e isso é importante, os governos em Berlim, Londres e Paris mudem. E neste momento parece que a Alemanha pode acabar com uma chanceler que não é globalista, que não é uma indicada neoconservadora, alguém que é de fato uma nacionalista alemã e que está comprometida com os interesses e o bem-estar do povo alemão. E essa pessoa é Alice Weidel. É perfeitamente possível que ela se torne chanceler. Hoje, não dá para governar aquele país sem o AfD. Eles têm cerca de 30% de apoio, e esse número continua crescendo entre os eleitores alemães. Se isso acontecer, o AfD já deixou muito claro que vai voltar a comprar energia barata da Rússia. Também deixaram claro que vão nos expulsar, as Forças Armadas dos Estados Unidos, do território alemão, como deveriam. A verdade é que a gente devia ter saído de lá há 30 anos. A gente já teve essas discussões muitas vezes. Nós passamos do ponto em que éramos bem-vindos em várias partes do mundo. E fizemos isso no momento em que a própria tecnologia exige a retirada. Porque se você posiciona qualquer coisa muito à frente, como estamos fazendo agora, corre o risco de perder tudo nos primeiros minutos de qualquer crise ou conflito por causa de mísseis guiados de precisão. Sejam mísseis balísticos táticos, mísseis balísticos de teatro ou sistemas não tripulados de vários tipos. Seja o que for, não dá para resistir a isso. Então faz sentido que essa mudança aconteça. O novo chanceler da Alemanha, com certeza, não vai colocar o país em pé de guerra total para financiar a criação de um novo exército no estilo da Segunda Guerra Mundial, o que seria um desperdício de dinheiro para os alemães. O ponto é o seguinte: se isso acontecer, eu acho que a paciência do Putin vai ser recompensada. Se não acontecer, se for adiado ainda mais, então eu acredito que a pressão para atravessar o rio Dnieper, tomar Odessa, marchar até Kiev e acabar de vez com esse regime horrível vai ser simplesmente irresistível. E o maior erro que a gente poderia cometer
seria se deixar envolver nisso. A boa notícia é que o presidente Trump, pelo menos, demonstra vontade de sair dessa situação. O problema é que a gente continua fornecendo dados essenciais dos nossos satélites, da nossa comunidade de inteligência e das nossas plataformas, que permitem aos ucranianos fazer o que estão fazendo contra a infraestrutura russa, inclusive contra alvos civis que foram atingidos e resultaram em mortes desnecessárias de civis. Então isso é um problema. A gente devia encerrar isso de vez. Isso já devia ter acontecido há muito tempo. Devia ter acontecido quando Trump foi empossado. Mas ele não fez. E ao mesmo tempo, isso significa que os russos, que de outra forma poderiam, na minha opinião, nos ajudar e colaborar com relação ao Irã, agora não têm absolutamente nenhum incentivo para fazer isso. E aliás, agora tem esse general aposentado, o Davis. Ele foi o grande arquiteto da nossa retirada do Afeganistão, que recebeu tanta atenção. Ele e o amigo dele, o Mackenzie. E o Davis está liderando uma delegação de pessoas em Taiwan, ligadas ao complexo militar, industrial e do Congresso, que estão lá para avaliar quais novos investimentos americanos podem ser feitos nas capacidades militares de Taiwan. Catástrofe, desastre. Isso, e o que veio logo depois da visita humilhante do Trump a Pequim, acabaram convencendo o Trump, felizmente, na minha opinião, a única coisa positiva que saiu dessa viagem, de que a ideia de entrar em guerra em defesa de Taiwan é uma loucura. E ele explicou. Disse que Taiwan fica, ao quê? Uns 100 e poucos quilômetros da China? A China está a uns 100 e poucos quilômetros de Taiwan. E nós estamos a, o quê? 6, 7 mil quilômetros de distância. Não tem como sustentar isso. Não tem como apoiar, não tem futuro, não vai funcionar. E no meio de tudo isso, está esse homem que já devia ter sido afastado pelo que aconteceu no Afeganistão. E agora é ele quem está liderando essa delegação. Que catástrofe! E tudo isso contradiz o Trump. E a gente volta para o ponto onde tudo começou. Você começou com isso. Então, o que o Trump está dizendo? O que é real? O que não é? O que faz sentido? O que não faz? E ninguém realmente sabe, porque é tudo tão incoerente. Muda o tempo todo. Isso volta ao que eu falei sobre esquizofrenia. Só alguém diagnosticado com esquizofrenia conseguiria entender o que o Donald Trump diz de um dia para o outro. Isso é um desastre para uma superpotência. É um desastre para qualquer Estado-nação. Mas para nós em especial, pelos motivos que já mencionamos antes, ligados à economia, à nossa economia, à economia global, é catastrófico. Tudo isso precisa parar. Com certeza, antes que seja tarde demais. Mas você fala de esquizofrenia, e quem sabe o que isso está causando? Já é algo ruim se estiver acontecendo no Golfo Pérsico, por causa das implicações que isso tem para a economia global. Mas é um problema de outro nível quando acontece na Rússia, por causa do risco de uma escalada em grande escala, e talvez até com armas nucleares. E você fala de alguém incoerente. Pois bem, quem está sendo coerente é o lado russo. E a paciência deles parece estar chegando ao fim, já que agora eles deram um aviso direto ao próprio Rubio, e em todas as declarações públicas, disseram que todos nós, os 4, precisamos sair de Kiev, porque algo grande está vindo de forma sistemática. Isso dá a entender que não se trata apenas de um ataque, mas de algo mais profundo que pode estar por vir. Possivelmente, ainda hoje à noite, as pessoas foram orientadas a sair de lá. E o que você acha primeiro dessa afirmação? Claro, tudo isso está ligado à acusação de que o lado ucraniano atingiu uma escola e matou várias crianças em Luhansk, na parte controlada pela Rússia daquela região. E a Rússia está dizendo, chega, vocês, a OTAN, têm dado cobertura, apoio aéreo, ou permitido o uso dos corredores aéreos para atacar dentro da Rússia. Agora estão ajudando em ataques que atingem o nosso povo no leste da Ucrânia, ou como a gente chama na Ucrânia. E agora eles dizem, chega, vamos agir. Onde você acha que estamos nesse ponto? E o que você acha que a Rússia pode fazer? Bom, vamos olhar a diferença entre o eleitorado americano e a população russa.
Se o presidente Trump anunciasse amanhã, estou declarando uma mobilização nacional. Vamos reimplantar o serviço militar obrigatório, e tudo isso é para vencer de forma decisiva o Irã. O que, claro, foi mais ou menos o que o Petraeus deu a entender antes. O que aconteceria nos Estados Unidos? O que você acha, Dan? Quer dizer, eu acho que as pessoas ficariam revoltadas. Elas iam enlouquecer. Ninguém quer sair para lutar numa guerra contra outra pessoa. Claro que eles diriam, mas o que diabos a gente está fazendo? Isso é uma loucura. Quem se importa com o que acontece no Golfo Pérsico? Aqui é os Estados Unidos. O que a gente está fazendo aqui? O que você está fazendo para resolver os meus problemas? Meu problema é comprar gasolina, comprar comida e por aí vai. Exatamente. Mas na Rússia é diferente. A população russa e o governo estão muito mais próximos, muito mais alinhados do que as pessoas nos Estados Unidos e no mundo ocidental imaginam. O povo russo está de saco cheio. Já deu. Eles querem que isso acabe. E se o Vladimir Putin dissesse, eu resisti a isso, eu fui contra, mas não vejo alternativa. Estou mobilizando a Rússia para uma guerra que ponha fim à guerra com a Ucrânia. Isso seria bem recebido na Rússia. As pessoas prefeririam enfrentar logo e resolver de uma vez, do que continuar vivendo com essa confusão sem fim. Então a situação é bem diferente. A gente não entende isso direito. Quando o Lavrov fala o que fala, ou o Putin, ou até o Karaganov, e eu não estou endossando o que ele disse sobre armas nucleares, nem acho que seja algo que os russos realmente queiram fazer. Mas quando eles ouvem esse tipo de discurso, o russo comum pensa, pois é, por que a gente está aguentando isso? Vamos acabar logo com isso. Vamos entrar lá e destruir essas pessoas. Eles são maus, são perversos, não tem outra saída. Então olha para esses dois cenários. E o lado americano não vai fazer o que o Petraeus quer fazer, assim como a gente nunca chegou a fazer um grande aumento de tropas no Afeganistão. Você deve lembrar disso. Falava-se em mandar de 80 a 100 mil soldados, e depois alguém disse, bom, no fim das contas ficamos com o quê? 38, 40 mil? Mas na prática, o que foi que aconteceu? Quase nada. A gente passou anos falando sobre a mudança de foco para a China, e essa mudança sempre foi explicada em particular como algo caríssimo, porque seria preciso gastar centenas de bilhões de dólares em novas bases, nova infraestrutura por toda a Ásia para sustentar operações contra os chineses. Então, o que realmente aconteceu na Ásia com essa guerra contra a China? Quase nada. Agora, vamos falar da realidade. Nossa economia está frágil, o sistema financeiro está à beira de desmoronar. A inflação subiu, as taxas de juros estão aumentando. O mercado de títulos pode facilmente entrar em colapso. O que a gente vai fazer? A resposta é quase nada. Então sejamos honestos e parem de blefar. Blefar é perigoso, porque os russos não estão blefando. E olha, isso me preocupa, viu, Doug? Deixa eu te contar uma coisa aqui. Saiu uma informação nova. Moscou afirma que encontraram algumas minas num navio-tanque que vinha da Bélgica. Cada uma tinha cerca de 7 quilos de explosivos, presas na parte submersa do casco. Isso poderia ter sido, não sei, talvez uma operação de bandeira falsa. Não tenho certeza do que foi, mas poderia ter sido algo que explodisse num porto russo. O que você acha disso? O que eu penso sobre isso é o seguinte. O presidente Trump falhou miseravelmente em oferecer à Organização do Tratado do Atlântico Norte a liderança que ele, como presidente dos Estados Unidos, tem a obrigação de exercer. Tudo o que ele fez foi intimidar, atacar, abusar e ofender as pessoas, na esperança de forçá-las a gastar mais com defesa nacional. Bom, se isso é o que chamam de liderança, tudo bem. Mas eu não vejo isso como prova de uma liderança de verdade. E a liderança que ele precisa mostrar agora é acabar com essa confusão na Ucrânia. Essa sempre foi a primeira coisa que ele deveria ter feito, porque essa guerra na Ucrânia sempre foi perigosa. Nunca houve garantia de que ela não pudesse, de repente, explodir e se expandir. Foi isso que todo mundo temeu desde o começo, e com razão. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso via esse risco.
O fato de ainda não ter acontecido não quer dizer que não vai acontecer. Esse é o ponto. E se você for russo agora e olhar o que os países bálticos têm feito para facilitar e apoiar esses ataques dentro da Rússia, quando olha para a Polônia e o que os poloneses fizeram, os alemães, os escandinavos, os britânicos, todos esses países, de um jeito ou de outro, contribuíram com componentes, inteligência, equipamentos e tecnologia. Você chega à conclusão de que é preciso fazer alguma coisa. E esse alguma coisa geralmente é algo muito ruim, e nesse caso pode ser catastrófico. O presidente Trump precisa agir e dizer acabou. Simples assim. Você não manda mais 5.000 soldados para a Polônia quando os alemães estão dizendo para você sair. Você não manda mais 5.000 soldados para a Polônia quando está tentando encerrar uma guerra estúpida, autodestrutiva e desastrosa na Ucrânia. Ele precisa acordar. Precisa ser o líder que diz que é. O líder que quer ser, mas não está sendo. Isso significa acabar com a guerra na Ucrânia da única forma possível, desligando completamente o nosso lado. Sair de lá. E depois, incentivar e se mostrar disposto a sediar as conferências que forem necessárias, para que pelo menos os países que fazem fronteira com a Rússia e a Ucrânia possam ter voz sobre o que vai ser o resultado, desde que esse Estado seja neutro, não faça parte da OTAN e não represente ameaça para a Rússia. Dá para fazer isso. Ele pode fazer isso, mas nunca fez. Falhou. E quanto ao Golfo Pérsico, já que não vamos invadir o Irã para transformar o país no que Israel quer que ele seja, está na hora de encarar a realidade, não Netanyahu, e acabar com a guerra. Pois é. Tem só mais uma coisa que eu queria comentar. Não sei se você ainda tem tempo. Eu sei que a gente já está quase no fim do horário. Você tem mais minutinhos? Claro. Olha, rapidinho, porque eu acho que isso é algo importante para entender a natureza da guerra. Do lado europeu, a situação é um pouco diferente. Tem saído muita informação recentemente, mostrando que a Ucrânia continua avançando bastante na capacidade de drones. Na verdade, eles estão compensando a falta de tropas com um número muito maior de drones, de vários tipos diferentes. A tecnologia deles realmente evoluiu, e eles estão conseguindo atingir alvos cada vez mais dentro da Rússia. Mas quando a gente olha para o lado russo, o próprio Ministério da Defesa da Rússia divulgou alguns números que não batem com o que a maioria das pessoas imagina. Eles dizem que 55% das baixas ucranianas ainda vêm de artilharia e foguetes, 32% de ataques aéreos e só 8% de drones, incluindo os de visão em primeira pessoa e outros tipos. Isso me surpreendeu, porque eu tinha ouvido, e muita gente afirma, que seria o contrário, que nas guerras modernas essa porcentagem seria bem mais alta para os drones. O que você acha desses números? Dá para confiar neles? Não, eu acho que eles estão bem precisos. E sabe, a gente tende a descartar tudo o que os russos dizem de cara, mas acho que isso é um erro sério. Seria bom a gente prestar atenção nesses percentuais. A artilharia, como você sabe, Dan, sempre foi a grande responsável pelas mortes no campo de batalha. Em 1945, quando fizemos a conferência do exército no pós-guerra, em Bad Tölz, na Baviera, George Patton entrou na sala. Todo mundo já estava sentado. Quase todos os generais estavam presentes. Ainda faltavam alguns chegando, e então começaram os trabalhos. Patton se levantou e disse: "Bem, senhores, todos nós sabemos quem venceu esta guerra, a artilharia. Agora, pare e pense nisso por um instante. A artilharia. Eu devo ter entrevistado uns 1.000 veteranos alemães ao longo da minha carreira. E quando eles falavam sobre o exército dos Estados Unidos, tinham muita coisa para dizer. Nem tudo era elogio. Mas uma coisa que todos repetiam era que a artilharia americana era devastadora, precisa e muito rápida na resposta. Isso também é verdade agora para os russos. Além disso, hoje a gente tem algo chamado poder aéreo. O poder aéreo teve um impacto enorme na Segunda Guerra Mundial, mas não foi tão decisivo quanto a artilharia, porque não era tão preciso.
Hoje, isso mudou. A gente consegue bombardear e usar o poder dos mísseis com uma precisão impressionante. Então, quando você olha para aqueles 2 primeiros percentuais, tudo faz total sentido. Agora, por que todo mundo está falando de FPVs, de sistemas não tripulados e de munições que ficam circulando antes de atacar? Bom, tem várias agendas em jogo aqui, e eu acho que as pessoas sempre veem o que querem ver, em vez de enxergar o que realmente está lá. No último trimestre, acho que os russos relataram a perda de 35 tanques. Agora, isso não quer dizer que os tanques foram totalmente destruídos. Quer dizer que esses tanques ficaram fora de ação. 35. Os russos têm mais de 1.000 tanques agora em operação, na Ucrânia e em Belarus. Então, o que estamos dizendo? Que esses sistemas não tripulados, essas munições que ficam rondando, são agora a arma decisiva da guerra? Não, não são. Eles são úteis, com certeza. Mas existem contramedidas, na forma de guerra eletrônica, na forma de capturar assinaturas de radar e atacar com vários tipos de armas, com diferentes tipos de munição, que são muito, muito eficazes. Até algo tão simples quanto uma espingarda pode ser eficaz contra esses FPVs. Agora, alguns desses FPVs também usam fios de fibra óptica que os guiam. Isso significa que alguém está controlando o voo até o alvo. O problema é que não é muito difícil descobrir quando você vê o drone vindo e percebe o fio de fibra óptica atrás dele, de onde ele foi lançado. E adivinha o que é usado para destruir o ponto de lançamento? Artilharia. Ou seja, quando você foca em operador do drone, quando descobre onde os drones foram lançados, você atinge o local PAM-brace. E novamente, também se para fora. And the artillery is incredibly accurate. So those numbers really aren't surprising. Então esses números realmente não são surpreendentes. O ponto final é que existe uma tendência muito ruim e perigosa, eu diria, nas Forças Armadas dos Estados Unidos hoje. É como se a gente quisesse voltar no tempo. Queremos voltar com Dave Petraeus para 1942, para a Guerra de Armas Combinadas. Queremos voltar com os generais para aquelas massas e mais massas de infantaria leve. Sabe, uma vez eu conversei com um veterano da Segunda Guerra Mundial. Ele estava assistindo a gente no exercício Reforger e disse, isso não é guerra de verdade. Aí eu perguntei, por que não seria? E ele respondeu, olha, eu vejo todos esses tanques, toda essa artilharia, mas onde estão os milhares de soldados de infantaria caminhando pelas estradas? Thousands of infantrymen walking along the roads. Well, that was a reasonable assumption on his part. Bem, essa foi uma suposição razoável da parte dele, com base na experiência que tem. Mas o problema agora é que o soldado de infantaria individual está mais vulnerável à destruição, mais fácil de ser morto ou ferido do que em qualquer outro momento da história. E um dos motivos pelos quais os russos tiveram tão poucas baixas é que, primeiro, eles se entrincheiram sempre que podem, por qualquer razão que seja, e fazem isso de forma muito eficiente. Além disso, eles estão em veículos blindados. E esses veículos agora são protegidos tanto pelo próprio veículo, com vários tipos de contramedidas, mas mais importante ainda, porque operam dentro de uma rede integrada de defesa aérea e antimísseis. Então, as forças terrestres têm sim proteção. Isso é algo que a gente está ignorando. E estamos criando essas imagens de um super-homem com um jetpack e uma arma a laser voando pelo campo de batalha e vencendo a guerra. Sabe, esse tipo de loucura era popular nos anos 30. Naquela época já tínhamos naves espaciais e pistolas de raio nas histórias e assim por diante. E de tempos em tempos, alguns físicos aparecem dizendo que estamos prestes a ter essas armas de raio, que vão surgir na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Mas isso nunca aconteceu. E muita coisa disso não vai acontecer por um bom tempo, se é que vai acontecer algum dia. E, de novo, todo mundo esquece das contramedidas. Para cada medida, existe uma contramedida. Não existe uma arma milagrosa, uma bala de prata, disponível agora. E por fim, e isso vai surpreender muita gente, a gente costuma falar sobre o uso da bomba atômica contra os japoneses. Atribuímos a ela o fim da guerra.
Mas há muito debate sobre isso, porque a ofensiva soviética na Manchúria, em agosto de 1945, foi o que realmente assustou os japoneses. Eles tinham medo de que os russos atravessassem, que os soviéticos invadissem e que aquilo significasse o fim do Japão como eles conheciam. Mesmo assim, nós ainda entramos em solo japonês. Ou seja, não foi simplesmente jogar uma bomba, declarar vitória e ir embora. Os russos não podem fazer isso. Nós também não podemos. Precisamos encarar essa realidade. E se não estamos dispostos a enviar tropas terrestres, então por que diabos estamos fazendo isso? E eu acho que, seja falando da guerra com o Irã ou da guerra contra a Rússia na Ucrânia, a gente só quer que tudo seja fácil. A gente quer que o que a gente prefere simplesmente vire realidade, mesmo quando não é assim. E eu acho que esse tipo de atitude pode acabar levando à nossa derrota final e talvez até ao fim do nosso papel como superpotência, se continuarmos seguindo por esses caminhos sombrios. Bom, Doug, a gente é muito grato por você ter vindo hoje e por destacar esses pontos. Porque a verdade é que a gente quase não recebe esse tipo de informação de outras pessoas. É por isso que eu sempre faço questão de destacar que você é um veterano de combate altamente condecorado, porque você esteve na linha de frente e sabe exatamente do que está falando. Você viveu isso. E desde lá atrás, em 1997, já vinha prevendo, nos seus livros e nos textos que escreveu, como seria o futuro da guerra. Então, é algo que todos nós devemos levar muito a sério. E a gente te agradece hoje por trazer esse assunto à tona. Obrigado. Obrigado, Dan. A gente também agradece vocês. E só para avisar, meu Deus, eu tinha perdido isso. Isso é diplomacia de canhoneira. Que coisa, hein? De onde veio isso, Gary? Acabei de olhar ali agora. Where's that coming from, Gary? I just now looked down there. This is Doug's Substack. Okay, great. Esse é o Substack do Doug. Ok, ótimo. Legal. Acho que as pessoas iam gostar de ler. O nome é Empatia pela Diplomacia de Canhoneira do Donald Trump. E eu acho que é aí que a gente está, infelizmente. Mas por outro lado, às vezes é preciso errar para entender o que é certo, o que funciona, o que não funciona, e talvez isso sirva como um corretivo para alguns dos nossos outros problemas. Vai saber, né? Cara, a gente só pode torcer para que o preço dessas lições não seja alto demais. É isso que temos que fazer. E para avisar vocês, hoje temos alguns convidados bem importantes. Primeiro vamos receber o professor Marandi, que vai trazer uma análise direta, sem rodeios. Ele vai mostrar o que o lado iraniano está dizendo. Esquece o que muita mídia ocidental anda falando. A gente vai ouvir direto da fonte, ao vivo, de Teherã, hoje à tarde, à 1h, com o professor Marandi, explicando como está a situação por lá. E aí, às 2h, a gente vai receber o Scott Ritter. Ele vai entrar em mais detalhes sobre o que está acontecendo na Rússia e o que pode vir pela frente. Será que a guerra vai se expandir? Ele vai conversar com a gente, mais tarde, às 2h. Muito obrigado, pessoal. E a gente se vê no Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores porque não gosta de encher vocês de propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta. And send this to somebody you care about.